Hello everyone, welcome again, bem-vindos de volta, alunos, para a nossa review, que na verdade não vai ser uma review. A gente falou de textual genres. Gêneros textuais. Gêneros textuais a gente entendeu o seguinte, eles têm funções sociais diferentes, propostas comunicativas diferentes, essa questão dos gêneros textuais é interessante que você conheça e você saiba que qualquer texto é um gênero textual. Como eu falei, da receita do bolo ao bilhete que você entrega para o seu colega na sala de aula, aquilo é um gênero textual. A gente não está falando de tipo de texto, se ele é narrativo, descritivo, das coisas que eu falei lá na aula 30.1. A gente está falando de saber que propostas comunicativas são gêneros textuais. Afinal de contas, quando você se comunica com um bilhete, quando você coloca um texto numa camisa, vira um gênero textual, certo? E essa questão do gênero textual, para você reconhecer antes de fazer a sua prova, é de extrema importância. Então, você prestar atenção no layout desse texto, você saber que tipo de texto você está lidando, você já antecipa muita informação e você, economiza tempo. Porque time is money, tempo é dinheiro e, além disso, te ajuda a fazer uma prova muito melhor e com muita mais calma. Então, entender, conhecer as características de cada gênero textual não é difícil, não é uma coisa maçante, não é algo que você precisa de um conhecimento mais extenso para isso, não é. Basta você querer ir atrás e conhecer as características dos gêneros textuais que mais caem no Enem. Então, eu passei aqui os que vêm com frequência. Ficam alguns de fora, como, por exemplo, música. A música cai bastante, mas nas outras aulas de gênero textual eu trouxe música e dessa vez eu fiz uma mudada. Uma entrevista também é um gênero textual. Você tem um infográfico como gênero textual, aqui também combina texto com imagem. Geralmente, infográfico é um gênero textual muito fácil de se lidar, porque você tem, às vezes, até a informação já lá, a resposta já bem assim na sua cara mesmo, lá no infográfico. Você não tem muito texto e a imagem é uma imagem de um gráfico. Então, você não tem muita coisa para pesquisar. Agora, o gênero textual mais difícil são os textos, né? Os textos, de forma geral, eles são bem difíceis. Geralmente, os artigos, né, com essa pegada de texto, fica sendo o gênero textual mais difícil. Porém, ele tem a sua facilidade na questão de que, lembra lá, questão de comunicação. A comunicação, quando ela é mais robusta no inglês, ela traz aí para a gente uma facilidade que é o encontro de vários cognatos. Então, quanto mais cognato você tem aí na sua prova, melhor de você traduzir. Você vai falar um texto sobre globalização, por exemplo. Globalization, a própria globalização já é uma palavra que você consegue identificar muito rápido. Globalization, você tem aí um cognato. Dentre outras coisas que vai ter de vocabulário nesse tipo de texto que vai facilitar a sua vida. Então é isso, gente. Gênero textual, coisa simples, coisa fácil. A gente vai lidar com o que agora nessa aula, nessa review? Actually, na verdade, nesse exercise, com interpretação de texto. Então, a gente falou de gênero textual, vamos falar de interpretação de texto. Tem duas questões de interpretação de texto aí e duas envolvendo, né, aí uma espécie de vocabulário para você completar uma frasezinha. Então, tá simples, tá fácil. Um dos exercícios mais fáceis que eu passei, be right back. Eita, busted, peguei um flyer aqui. Voltei para a nossa revisão. Opa, revisão não, voltei para o nosso exercício, que esquece revisão. Na verdade, a gente nem fez uma revisão, a gente fez só um comentário desses gêneros textuais. E a gente vai fazer o que agora? Vai para as atividades, fazer a leitura, identificar se você acertou ou não as interpretações aí. Eu tenho certeza que sim. Let's go! 30.2, última aula da segunda unidade, já estamos chegando na nossa terceira e última. Who it may concern foi o título da nossa aula, a quem possa interessar. Eu tenho certeza que todos aí já conheciam esse tema, que é um tema interdisciplinar, né? Afinal de contas, vocês já aprenderam em português, agora viram essas questões mais em inglês, o que não muda muito, né? O que é um gênero textual em português vai ser a mesma coisa em inglês. Então, a gente tem Notice of Bag Inspection. Temos esse texto lá que eu retirei da aula para fazer aqui. Então, olha só.
Como eu falei, se trata de quê? Ai, já dei a resposta. Ah, poxa, eu vi sem querer. Fui tirar aqui um objeto de cima do computador, acabei clicando, mas tudo bem. Quem não viu, não viu, e quem viu não vai falar qual é a resposta. Eu gosto de fazer esse suspense. Temos aí, as instituições públicas fazem uso. Primeira coisa que você deve fazer, olha a dica. Tá, você recebe sua prova, né? Isso prova de concurso também, tá, gente? Porque concurso também vai cair, pode cair, dependendo do concurso que você faz, pode cair questões de inglês e questões com interpretação, com certeza. Então, você está lá, você dá uma olhada no seu texto. A primeira coisa que você faz antes de ler o enunciado, que a primeira coisa que você deve fazer é ler o enunciado, mas você olhou rapidinho o texto. Você olha o texto e você fala, isso aqui tá com cara de quê? De música? Não. De poema? Não. De propaganda? Também não. Então, qual é o gênero que se trata? Isso é um texto. Ok, mas que tipo de texto é esse? É um artigo de quê? Então, a gente vê ali, a primeira palavra que chama atenção é baggage, que é bagagem. É claro que eu esqueci de colocar a caneta, mais uma vez, né? Óbvio. É bagagem. Então, já chama atenção a questão da bagagem. Não estão falando de viagem, apesar de ser bagagem, você tem a palavra notice, que é aviso aí. Então, aviso, alguma coisa de bagagem. E aí você tem o quê? Inspection, que também você consegue imaginar que é inspeção de bagagem. Aviso de inspeção de bagagem, ou então apenas você só entenda a palavra inspeção de bagagem. Cuidado aí com a questão da ordem das palavras. A ordem das palavras em inglês é uma coisa que pode dificultar a sua situação. Inclusive, um dia eu vou fazer uma aula sobre a ordem das palavras em inglês, porque você às vezes vai traduzir de trás para frente, aí às vezes vai para frente de novo, aí vai para trás, aí fica uma confusão e às vezes quando você traduz errado, muda completamente o sentido, né? Quando você não consegue entender a ordem das palavras. Então aqui é o quê? Aviso de inspeção de bagagem. Então você percebeu? Opa, que eu fui daqui, aí eu fui lá para o final, do final eu voltei para a segunda palavra e por último eu traduzi a terceira palavra. Então, essa questão de ordem de palavras pode dificultar você. Um dia não vai dar para fazer isso agora no primeiro ano, mas nos outros anos, quem sabe eu faço uma aula de ordem de palavras ou no segundo ou no primeiro, porque é algo interessante de a gente comentar. Então, temos ali, eu vejo o texto rapidinho assim, eu olho e falo, isso aqui pode ser um texto, mas um texto de quê? Então, não sei ainda. Então, já abri meu olho, vi aqui o layout dele, vi que ele tem um site, mas rapidinho, isso aqui é uma questão de segundos. Eu faço isso em segundos. É que eu tô falando pra caramba aqui, né? Mas a gente faz isso em segundos. Vi que tem um site do governo, que é gov, então é governo. Vi o layout assim, me chama atenção, mas é o básico. Então, vamos lá para o enunciado. O enunciado que vai me dar mais informações. Então, eu tenho ali, as instituições públicas fazem uso de avisos. Então é um aviso mesmo, né? Porque notice é notar, e aí também pode combinar com aviso, então é aviso. Como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso voltado a passageiros, aqui a caneta não quer funcionar. Passageiros tem o objetivo de... Qual é o objetivo? Então, você está indo atrás do objetivo do aviso. Às vezes, você nem precisa ler o texto todo, porque ele está falando o quê? Do objetivo. Então, você já meio que tem uma ideia ali qual é o objetivo daquilo, meio que internamente você já consegue imaginar. Mas vamos lá, solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção, notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, informar, eu estou com dificuldade aqui, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções. Olha que a gente estava falando de inspeção, né? Inspection. Inspeção. Então, assim, essa C chama atenção mesmo. Ela pode ser um distrator, né? Vamos lá. Apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Essa letra E, você já olha ela de forma estranha, porque é por causa da palavra desculpas. Desculpas. Se o governo apresentando uma desculpa, né, é meio estranho.
Aí vamos lá. Vamos fazer essa leitura agora. Começando lá pelo início. Então, assim, aviso de inspeção de bagagem, notice of bag inspection to protect you and your fellow passengers. The Transportation Security Administration, que é a TSA, ou seja, para proteger você e seus companheiros de viagem, a Administração de Segurança de Transporte, que eu falei, segurança, naquela hora, Administração de Segurança de Transporte, is required by law to inspect all checked baggage. O que é isso que ele fala? Is required by law. É requerida, né? Ou é obrigada por lei a inspecionar toda a bagagem. As part of this process, some bags are opened. Some bags are open and physically inspected. Se eu não estiver conseguindo passar o vermelho nas palavras, gente, é porque não estou conseguindo aqui fazer isso, tá? Eu estou tentando, mas assim, estou lendo, estou querendo mostrar para vocês onde eu estou lendo, mas estou aqui com dificuldade. Até de apagar aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui porque eu já estou, né? Enfim, vamos lá. As part of this process, repetindo, some bags are open and physically inspected. Então, como parte desse processo, algumas malas são abertas e fisicamente inspecionadas. Então, e quando eu falo bags, sabe, pode ser malas, enfim, sacolas, e elas são inspecionadas. Your bag was among those selected for physical inspection. Sua mala estava entre as selecionadas para inspeção física. During the inspection, durante a inspeção, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. O que é isso que fala? Durante a inspeção, sua bolsa e seu conteúdo podem ter sido revistados em busca de itens proibidos. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. Então, ele fala aqui também o seguinte. Ao final da inspeção, o conteúdo foi devolvido à sua bolsa, to your bag. If the TSA, que é a questão lá do Transportation Security Administration, que é a questão lá da... Que é a questão da... Quando eu dou essas pausas, gente, é porque eu tô... Infelizmente, eu tô bocejando muito. Deve ser da medicação. Peço desculpas, tá? Mas, enfim, somos humanos. Então, da Administração de Segurança e Transporte, o que acontece? Se a Administração de Segurança e Transporte, Security Officer, né, cara, o oficial de segurança desse local, was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your bag. Então, ele está avisando que se o oficial de segurança desse lugar, da administração de transporte, não conseguiu abrir a sua bagagem para inspeção porque ela estava trancada, que muitos trancam a mala e está correto, o oficial ele pode ter o quê? Ter sido forçado a quebrar a fechadura da sua mala. TSA sincerely regrets having to do this. Então, a empresa, no caso aí de administração, ela lamenta ter que fazer isso. Entretanto, however, TSA is not liable for damage to your locks resulting from this necessary security precaution. Então, ele, além disso, ele fala aí, entretanto, contudo, para finalizar, ele fala, entretanto, contudo, não se responsabiliza por danos às suas fechaduras, ou seja, ele vai ali, te pede desculpas, mas ele não vai se responsabilizar a danos às suas fechaduras resultantes dessa necessária precaução de segurança, porque é algo que era necessário fazer, independentemente se você trancou ou não, se eles quebraram ou não a sua fechadura. Então, ele finaliza aqui falando o seguinte: For packing tips and suggestions on how to secure your baggage during
your next trip, please visit it, e ele coloca aí um site. Então, para dicas de embalagem, sugestões sobre como proteger sua bagagem durante sua próxima viagem, visite aí o site. Nossa, passei muito tempo nesse texto, agora que eu vi, só 4 minutos para a gente terminar. Então, olha só. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Então, esse aviso voltado ao passageiro tem o objetivo de. Então, ele foi bem claro ali que o objetivo dele era o quê? Perdão, o objetivo dele era o quê? Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Claro que ele deu mais informações também, né? Mas em nenhum momento ele solicitou que as malas sejam apresentadas para inspeção, ele não solicita que as malas sejam apresentadas, porque as malas já foram para inspeção. Ele não notifica o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, na verdade ele está atrás de produtos proibidos, mas não foi uma notificação, né, para alguém que você estava com produtos proibidos, que a pessoa estava com produtos proibidos. E sim a letra C, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. E deu mais informações, como se seu cadeado foi quebrado, a gente não vai se responsabilizar, porque era uma coisa que a gente tinha que fazer e tudo mais. Ele não estava dando instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções, não estava dando essa instrução, e nem apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Ele não estava apresentando desculpas. Ele comentou, sim. Lá teve um comentário sobre, né, ele pede desculpas, né, fala assim, regrets, nessa questão aí do regrets, por ter, né, quebrado a fechadura de algumas bagagens, né, da bagagem, mas ele não dá uma desculpa, né, ele não representa uma desculpa pelo dano causado à mala durante a viagem. Então, isso aqui, a letra E, é um distrator. Isso aqui pode ser com certeza chamado a atenção, mas é um distrator. Então, a resposta era a letra C, com certeza. E nessa aqui que a gente tem o quê? A gente tem aqui um cartoon, né? Uma comic strip. E dessa comic strip a gente tem aí, ao utilizar a expressão be ashamed if something were to happen to it, o pássaro. Então a gente tem aí uma expressão. Essa expressão que é apresentada é onde você tem que prestar mais atenção, porque você tem essa expressão e ele quer saber o que o pássaro fez ao utilizar essa expressão. Ao utilizar a expressão, na verdade, não foi o pássaro, deixa eu ver aqui, foi o pássaro mesmo. Ao utilizar essa expressão, o pássaro utilizou essa expressão, qual foi a ideia dele? Quando ele fala, be ashamed if something were, detalhe que você tem palavras aí muito conhecidas. Você tem o verbo to be, no passado, você tem o if, que você já estudou comigo, essa conjunção sim. Você tem o verbo to be aqui, na sua forma base, be, né, sem nenhuma conjugação. Você tem something, que você já viu comigo em umas aulas atrás. Tá? Você tem a questão aí dos pronomes indefinidos, something. Você tem o verbo happen, enfim, não são palavras difíceis. O que ele quis dizer com essa questão? Então, vamos lá. Expressa uma ideia de ameaça, demonstra uma sugestão de alimento, meu Deus, estou viajando aqui, de alimento, exprime uma sensação de vergonha, revela uma ocorrência do passado ou retrata uma tentativa de aproximação. Bem, olha só. Tá um rapaz aqui caminhando com uma jaqueta e comendo um chips, né? Uma coisa, né? Uma batatinha. E aí ele fala, o pássaro, porque aqui nessas histórias de quadrinhos, os pássaros, eles acabam tendo, né, voz, enfim. Então, ele fala, nice jacket. E aí o cara fala, thank you. E aí o pássaro diz o seguinte, be ashamed if something were to happen to it. E aí, logo em seguida, ele fala, leave the chips. O que acontece? Os pássaros, eles ficam na praça, nos lugares, procurando ali uma comida, alguém jogar algum farelo, alguma coisa para eles. Então, isso foi meio que uma espécie de uma ameaça. Quando ele fala, deixe as batatinhas. Porque ele fala o seguinte, ele elogia a jaqueta, a gente vai passar um pouquinho do tempo, tá, gente? Ainda está na questão 2. Acabei ficando muito tempo na questão 1. Ele fala, bela jaqueta, ou o cara responde thank you, e ele diz, seria uma pena se algo acontecesse com ele, com ela, aliás. Quem é ela? A jaqueta, né? To it, esse objeto está representando a jaqueta. E aí ele termina falando, deixa, né, as batatinhas. E aí o cara fica parado assim, meu Deus, lógico que isso aqui é uma brincadeira, porque pássaro não fala, mas nessas questões de tirinha, de charge, de cartoon, acaba que eles criam vida.
Então, ele está fazendo o que aqui quando ele diz isso? Ele está o quê? Ele está ameaçando o cara. Então, exprime uma ideia de ameaça. Então, seria uma pena se acontecesse algo com isso. Por que o pássaro costuma fazer? Costuma, né, fazer o 2, vamos colocar assim, na cabeça das pessoas, na roupa das pessoas. Obviamente, não é de propósito, né? A gente está falando de uma questão que acontece com frequência quando você fica embaixo de pombos, de pássaros, enfim. E aí, é isso, você exime aí, mostra aí uma ideia de ameaça. Muito bem? Então, essa aqui foi fácil, mas você teria que saber a tradução da maioria dessas palavras e também a tradução dessa última aqui, quando ele fala deixa as batatinhas. Então, é a questão da ameaça. Vamos para 3 rapidinho. Aqui na 3 e na 4 você ia ler as frases e descobrir a palavra que falta de acordo com o contexto. Então, nós temos aqui autobiografia, autobiography, adventure, aventura, diary, que é o diário, e novel, que é o romance. E aí você iria marcar qual seria o correto de acordo com esse contexto da frase. This, alguma coisa, ou seja, autobiografia, aventura, diário ou romance, que lembra que novel não é novela, é um falso cognato, tá? É romance. Is amazing, é incrível. It tells the story of two lovers. Então, você tem aqui a questão de lovers. Lovers são amantes, amantes. Então, assim, conta a história de 2 amantes. Onde que você teria a história de 2 amantes? Numa autobiografia? Não que não tivesse, mas a autobiografia é basicamente de uma pessoa, mesmo que conte a história dela com outras pessoas, é sobre ela. Aventura podia ser, diário podia ser, mas a ideia maior aqui vem do novel, do romance. Afinal de contas, romance, você tem a história de 2 amantes, 2 amores. E na 4 e na última, você vai ler a mesma coisa, fazer essa questão do contexto. E aqui vai falar do Fernando Veríssimo. Então, Fernando Veríssimo, você tem crônica, chronicles, reports, você tem news e você tem comic strips. Ou seja, crônica, notícias que é news, e você tem relatório, reports, você tem comic strip. E diz aqui, my mother likes to read Fernando Veríssimos. E aí você tem aqui a questão do caso genitivo, você lembra? Veríssimos, ou seja, caso de posse bem aqui, ou seja, a minha mãe gosta de ler alguma coisa do Fernando Veríssimo. Their everyday stories are very good. As histórias dele diária são muito boas. Então, quais são as histórias que são diárias aqui? Você tem várias alternativas que pode ser diária, como notícias, são histórias diárias. Você tem relatórios também, como algo diário, só que a crônica, né, ela está atrelada ao Fernando Veríssimo, e seria a resposta correta, seria Chronicles. Ou seja, my mother likes to read Fernando Veríssimos Chronicles. Their everyday stories are very good. A história dele, de todo dia, é muito boa. E é isso, gente. Fiquei para vocês as nossas referências. Acabei passando do tempo, a aula durou menos, mas aí eu extrapolei aqui na aula de atividade. Tudo bem, a gente se vê na próxima aula, já entrando aí na nossa terceira unidade. See you next class. Bye.